Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente recebendo a nossa amiga do coração, a Beth. Eu estou muito feliz porque hoje a Beth ela vai fazer a leitura do Evangelho para a gente, capítulo 5, item 14 a 17. Esse aqui é suicídio e loucura. Olha que tema interessante do estudo, da leitura do Evangelho. Esse tema é forte, né? Suicídio e loucura, olha só, né? Então, bom, quem quiser adquirir o meu CD, né? Para que a gente possa montar a casa, né? Física, me deixa um recado aqui no chat que a gente combina. O porquê eu estou divulgando toda hora? Porque é muito importante para todos nós. A gente precisa montar a casa física para que a gente possa se reunir, ter o nosso espaço. Então, Beth, minha querida, seja bem-vinda. Uma alegria imensa em recebê-la, aprender com você. É muito bom mesmo. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui. Sou muito grato. Obrigado. Sempre me socorrendo. Essa mulher aqui, pessoal, é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigado e por gentileza, amiga. Obrigada, fico até sem graça, mas eu que aprendo, né? Eu que aprendo muito, é uma oportunidade de estudar a doutrina espírita, então a gente é que ganha com tudo isso. Agradeço muitíssimo todo esse carinho, né? Esse acolhimento. Então, Jesus, Mestre amado, esteja conosco, nos amparando em todas os nossos momentos da nossa vida, que os nossos mentores amigos possam estar sempre nos inspirando, nos socorrendo nos momentos difíceis, para que possamos seguir essa caminhada de uma forma a mais eh, produtiva possível. Senhor, fica conosco, hoje e sempre. Então, o suicídio e a loucura, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, bom, primeiro, o que é loucura, né? Esse termo é usado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito no século XIX. Então, naquela época, a loucura era considerada uma desordem na maneira de agir, na maneira de querer as coisas, de sentir as coisas, e era o oposto da razão. Aí, no século XX, a ciência deu um enorme salto no estudo dos problemas mentais, no tratamento dos problemas mentais. Então, as pessoas, o louco, né? No século XIX era chamado louco, né? O louco do século XIX passou a ser considerado um doente e passou a receber medicações. Então, o século XX foi a era da psicofarmacologia, né? Surgiram os antidepressivos, os ansiolíticos, e entendendo que o cérebro tem as suas funções bioquímicas, mas também começou-se a fazer um estudo do contexto social. Então, chegou-se à conclusão que um ambiente agressivo, um ambiente desestruturante, a criança que é abandonada, ela pode desenvolver transtornos mentais, que no século XIX era chamado de loucura. E agora, no século XXI, a neurociência, que, né, estuda toda a bioquímica do nosso cérebro, o funcionamento do nosso cérebro, estuda áreas do cérebro envolvidas em cada transtorno mental. E também o estudo da genética, mostrando que há pessoas que já nascem com uma predisposição ao transtorno mental. Outros já nascem com um transtorno mental, quer dizer, ele já vem, né, instalado desde que nasce. E também vem se estudando a psicossomática,
que é o estudo das doenças da alma. Então, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, então, os medos, as inseguranças, o ódio, são tóxicos que afetam o corpo físico, levando a doenças físicas, doenças mentais. E os estudos apontam que as doenças da alma são o maior mal do século XXI. E hoje não se usa mais, então, o termo loucura. Se fala em transtorno mental, em psicose. E o que é a loucura, que não se fala, né? Não se usa mais esse termo. O que é o transtorno mental? Para a ciência, agora do século XXI. Dificuldade de adaptação à realidade. Então, há vários tipos de transtornos mentais. A depressão, a esquizofrenia, os transtornos alimentares, então, a bulimia, a anorexia, os transtornos pós-traumáticos, o transtorno bipolar, né? A pessoa passa por uma fase de depressão e de mania, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, então a pessoa tem aquelas manias, né? Por exemplo, de só usar roupa branca, ou andar assim, não pisando nas linhas dos pisos do chão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, itens 14 a 17, nos esclarece que a maior causa da loucura é não suportar as vicissitudes da nossa vida, né? Os sofrimentos que acontecem, né? E aí, nesse caso, as pessoas entram em desespero. E que as causas do suicídio, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a embriaguez e a loucura, que são suicídios inconscientes. Então, né, a pessoa não quer se suicidar, mas ela acaba perdendo a sua razão, a sua lucidez, e toma, assim, uma atitude impensada. Mas a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento. E lemos também, quando o homem não vê um final para os seus sofrimentos, ele entra em desespero. E tem muitos também que acham assim, se eu morrer, tudo vai acabar. Aí eu paro de sofrer. Então, o suicídio seria uma saída para os seus problemas, no entendimento dessas pessoas. E dizem os espíritos, a incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os maiores incentivadores do suicídio. E o Espiritismo nos traz a certeza da imortalidade da alma. Além de tudo, né, as pessoas que se suicidaram trazem relatos, através dos médiuns, falando que estão passando por uma situação infeliz. Então, também é um alerta para que as pessoas, né, não acabem com a sua própria existência. Então, lemos no Evangelho, a prevenção do suicídio e da loucura é encarar a vida na Terra como uma passagem, como uma escola. Estamos aqui para o nosso engrandecimento espiritual. E também a fé no futuro, sabendo que somos espíritos imortais em evolução e que o futuro melhor nos aguarda. Então, esse modo de encarar a vida é que nos dá paciência, calma e resignação diante dos problemas que surgem. E falando agora do que nos fala a medicina, a psiquiatria, ou a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, diante assim do enorme número de suicídios, divulgou uma cartilha, está lá na internet, é só baixar gratuitamente, chamada Cartilha Suicídio Informando para Prevenir. E os médicos esclarecem que o suicídio é uma silenciosa epidemia no mundo todo. Sempre ocorreu na história da humanidade
e que as causas são multifatoriais, né? Muitos fatores levam ao suicídio. Tem causas psicológicas, então, às vezes, a pessoa está passando por um luto e ela não consegue lidar com essa situação, ou se a pessoa tem pouca resiliência, ou tem aquela personalidade impulsiva, ela é agressiva, tem um humor instável, né? Ora está feliz, ora está triste, ora está irritada, ora está calma, sabe aquele humor que, né, varia muito? Ou se ela é uma pessoa assim extremamente desesperançada, ou desesperada, ou se sentindo desamparada. Então, essas são causas psicológicas que podem levar a pessoa a se suicidar. Também tem causas biológicas, que são doenças orgânicas incapacitantes, né? Então, a pessoa está lá numa cadeira de rodas, numa cama, e não aceita essa situação, dores crônicas, doenças incuráveis, e tem os estressores ambientais, problemas no trabalho, na família, no divórcio, dificuldades financeiras. Infelizmente, a gente ouve até notícias de pessoas que, porque faliram, se suicidaram, porque se divorciaram, se suicidaram. Então, são estressores ambientais, o ambiente, né, muito desestruturante, agressivo. Então, e também tem causas genéticas, a pessoa já nasce com uma predisposição a ter um transtorno mental, a depressão é uma das maiores causas do suicídio. Existem também fatores culturais e socioambientais, então os maus tratos, os abusos, o desemprego. Tem os transtornos da personalidade, que também podem levar ao suicídio, então a personalidade antissocial ou transtorno do humor. Também os transtornos relacionados ao uso do álcool e outras substâncias também são causas de suicídio. E olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos dizem que a embriaguez e a loucura podem levar ao suicídio. Então, já no século XIX, eles apontavam essas duas causas, embriaguez e loucura, né, como causas do suicídio. E aqui também os médicos dizem que os transtornos relacionados ao álcool podem levar ao suicídio e que os transtornos mentais, principalmente a depressão, também, esquizofrenia também, pode levar ao suicídio. E lemos lá na cartilha do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Sabemos que quase todos os suicídios tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticada, frequentemente não tratada, ou não tratada de forma adequada. É grave, né? Então, os transtornos psiquiátricos mais comuns, quais são? Depressão, transtorno bipolar, abuso de dependência de drogas, transtorno da personalidade, esquizofrenia, alcoolismo, né? O Evangelho fala em embriaguez. E os médicos dizem que há outros fatores de risco. Então, olha, batendo com o que o Evangelho nos ensina, os outros fatores de risco para o suicídio, a desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade, principalmente nos jovens. Então, é o DDDI, que são é, os riscos para o suicídio, é suicidabilidade que eles falam. D de desesperança, D de desespero, D de desamparo e de impulsividade. Então, quanto mais desesperançada, mais desesperada, mais se sentindo desamparada, quanto mais impulsiva for a pessoa, maior o risco dela se suicidar. Então, esse DDDI é o fator de suicidabilidade. Quanto maior, né, mais perigoso. E o Evangelho fala, olha só, bate com o que os médicos estão dizendo hoje em dia, que a maior causa da loucura é não ter forças para suportar as vicissitudes da vida, porque isso leva ao desespero. Mas que a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento.
Quando o homem não vê um final feliz para os seus sofrimentos, ele se desespera. E a cartilha diz: quando uma pessoa decide terminar com a sua vida, os seus pensamentos, sentimentos e ações apresentam-se muito restritivos, ou seja, ela pensa só no suicídio, né? Pensa constantemente sobre o suicídio e é incapaz de perceber outras maneiras de enfrentar ou de sair do problema. É a visão em túnel, sabe? Ela não vê saída para os seus problemas. A única saída que ela vê é o suicídio. A única saída é a morte. Por quê? Porque para ela, o sofrimento para ela é intolerável, ela não consegue suportar. Olha o Evangelho falando que a maior causa do suicídio é não suportar as vicissitudes da vida. Então, a pessoa, né, que está propensa a se suicidar, para ela o sofrimento, diz a cartilha dos médicos, é intolerável, ela não consegue suportar, é inescapável, ela não vê saída, é interminável, ela não consegue ver um fim, uma resolução para os seus problemas, mas isso é uma distorção de percepção, porque ela faz uma avaliação negativa de si mesma, do mundo e do futuro. Para ela, o futuro é sombrio, é um futuro sem perspectiva, ela nem faz planos, né, para o futuro. E aí surge aquela ideação suicida, né, planos para se suicidar até que chega no ato do suicídio. E o peso da decisão de morrer, dizem os médicos, repousa na interpretação dos eventos, né? Vê tudo isso de uma forma negativa. E a maioria das pessoas, quando saudável, não interpreta nenhum evento como devastador o suficiente para justificar o ato extremo. Então, as pessoas saudáveis não enxergam os problemas que acontecem na sua vida como tão devastadores a ponto de tirarem a sua própria vida. Então, as doenças mentais são as principais causas do suicídio, né? Essa desesperança, esse desespero, esse desamparo, se sentir desamparada, essa impulsividade, que são as doenças mentais. E também os transtornos mentais, né? O Evangelho, então, no século XIX, falou que a loucura leva ao suicídio, que esse futuro sombrio, sem perspectiva, sem ausência de planos, leva a uma ideação suicida, leva ao ato do suicídio. Então, ó, bate, né? Allan Kardec fala, os espíritos dizem, a loucura leva ao suicídio e também o futuro sombrio leva ao suicídio. O Evangelho nos fala, a causa geral do suicídio é sempre o descontentamento. Quando o homem não vê um final para os seus sofrimentos, ele se desespera. Então, a prevenção para o suicídio, para a loucura, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é encarar a vida como uma passagem, como uma escola, né, para a gente evoluir. E a fé no futuro, né, de que estamos sempre evoluindo, somos imortais, estamos construindo um futuro mais feliz. Isso nos traz paciência, calma, resignação diante dos problemas que surgem. A Sueli Caldas Schubert escreveu um livro fantástico chamado Transtornos Mentais. E nesse livro ela traz conceitos médicos do que são os transtornos mentais, os vários tipos de transtorno mental. Cada capítulo ela fala de um transtorno mental e logo em seguida a opinião médica ela traz a visão espírita. É muito bacana esse livro. E ela diz que o espiritismo nos traz uma compreensão profunda das causas das doenças mentais. Mais do que as enfermidades do corpo físico, as dos transtornos mentais traduzem uma ideia de doenças da alma. E que os transtornos mentais expressam
os conteúdos do depósito das vidas pregressas. É tudo aquilo que fomos acumulando em outras vidas, é, mágoas, ódios, ressentimentos, medos, insegurança, todos os traumas ficaram aqui no nosso inconsciente, né, como espíritos que somos viajores das muitas encarnações. Então, agora os transtornos mentais expressam esses conteúdos do passado. No passado, nós plantamos e hoje nós estamos colhendo, ou seja, esses transtornos vêm à tona. Estavam lá no inconsciente e aí eles afloram para o consciente. É uma catarse, uma espécie de esvaziamento do que se acumulou por muito tempo. Mas, como diz André Luiz, né, o homem deve ser o médico de si mesmo. Por isso, é buscar a autocura, a cura da alma. Então, pedindo a Jesus, aos nossos mentores amigos, que nos abençoe na nossa jornada evolutiva, que possamos encarar as vicissitudes do dia a dia de uma forma serena, entendendo que são a colheita da nossa plantação de muitas vidas passadas, ou são testes para que possamos avançar na nossa caminhada evolutiva. Pedimos sempre o amparo divino para que não tropecemos, mas se tropeçarmos, que nos levantemos, mas que não fiquemos na desesperança, no desespero, não nos sintamos desamparados, porque temos os nossos mentores amigos conosco, temos Jesus, nosso maior amigo, e assim nós te dizemos, Senhor, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco.